Graça e paz, queridos, que a paz do Senhor seja sobre a tua vida nesse dia de forma extraordinária. Que você possa viver sabendo que a graça e o favor de Deus está sobre você. Querido, olha que passagem maravilhosa e olha que eu quero colocar isso para você de uma forma muito leve. A Bíblia diz que certo homem, até muitas vezes traz o título Jovem Rico, certo homem chegou para Jesus e perguntou: Senhor, como é que eu faço para ganhar a vida eterna? Ou seja, como é que eu faço para ter o céu? Como é que eu faço para me salvar? E Jesus discernindo aquele homem, e você precisa entender que Jesus caminhou debaixo da lei, no período da lei. E ele diz para aquele homem o seguinte: cumpra os mandamentos. E o homem fala: mas quais? E ele cita alguns mandamentos. E esse rapaz diz para ele: isso eu faço muito bem, isso eu faço tranquilo. O que me falta? Agora aí Jesus parou e falou para ele: bom, já que realmente você quer caminhar, ser perfeito, caminhar, entrar na vida eterna, então é o seguinte, olha, vai e vende tudo que você tem e vem e me segue. Sabe, deixa eu colocar algo para você muito importante aqui. Quando a gente entra para um caminho onde a gente acredita que pelos nossos feitos, pelo cumprimento dos mandamentos, nós alcançamos a vida eterna, entenda uma coisa, sempre nós vamos sentir em falta, porque essa é uma verdade. Por isso que o jovem rico pergunta: o que me falta? E sempre vai faltar alguma coisa. Porque não é esse caminho hoje, que vai nos trazer salvação. Não, o caminho que nos traz salvação é Cristo Jesus. Mas Jesus responde daquela forma com relação aos mandamentos, porque Jesus estava caminhando debaixo da lei. Assim como em Lucas 10 você vai ver que chega para Jesus um doutor da lei e faz a mesma pergunta. E Jesus fala para ele: como é que você vê a situação? Como é que você vê isso? Ele fala para Jesus: olha, eu creio que é o seguinte, que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. Jesus respondeu para ele: respondeste bem, faze isto e viverás. Eu estou falando assim: olha, você respondeu bem, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Você respondeu bem. Então ande assim. Agora, querido, nós precisamos entender que andar por lei, andar nesse nível, onde depende de nós fazermos, jamais nós vamos conseguir. Jesus aqui responde tanto para o jovem quanto para esse doutor, debaixo da lei. Mas agora deixa eu dar a resposta para você, já no período da graça, após Jesus ter morrido na cruz, após Jesus ter ressuscitado. Olha o que está escrito quando o carcereiro pergunta para Paulo e Silas a mesma pergunta, né? Ele diz o seguinte: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles. Isso está lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 30. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Perceba, antes da morte de Cristo e depois da morte de Cristo. Antes da morte de Cristo, o próprio Senhor Jesus vivendo, caminhando debaixo da lei, ele fala: olha, sabe como é que é a salvação? A salvação é o seguinte: cumpra os mandamentos. Mas só que nós precisamos entender, querido, que ninguém conseguia cumprir os mandamentos. E Tiago é muito claro quando ele diz que se errares em apenas um, você é culpado por todos. Então Jesus coloca muito bem claro. Nós precisamos entender que muitas vezes Jesus ministrava antes no período que ele estava caminhando, justamente trazendo a posição que Deus quer, mas mostrando para ele o seguinte: olha, é impossível vocês alcançarem isso. Cumpra os mandamentos. Mas o que me falta ainda? Sempre vai faltar alguma coisa quando você tenta andar por lei. Agora, querido, nós precisamos entender que Jesus na cruz do Calvário, ele morreu para o perdão dos nossos pecados. E por ele nós somos salvos. Então agora, a resposta a essa pergunta, o que nós devemos fazer para a salvação, é a resposta que Paulo deu. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não é mais você não é o centro, não é cumpre isso, faça aquilo que você vai ser salvo. Não, a salvação é graça, é favor imerecido, ela vem por Jesus Cristo. Não queira você achar que não, eu faço isso, então agora eu mereço isso. Não, nós não merecemos nada, querido. Essa é uma verdade. Nós não merecemos nada. Cristo Jesus, Ele é o centro de todas as coisas.
E é por causa dele que nós temos vida e vida eterna. E é por causa dele que nós podemos viver esse dia de uma forma abundante. E é isso que eu desejo para você. Creia nisso. Entenda que é Jesus que te traz um dia maravilhoso, que é Jesus que te coloca na vida eterna, que é Jesus que coloca o teu nome escrito no livro da vida. Creia nisso e tome posse disso e viva de forma poderosa nesse dia como um filho de Deus, como uma pessoa salva, porque você crê no Senhor Jesus Cristo e não porque você depende dos seus feitos. Tenha um bom dia em nome de Jesus.